né? E o que eu queria saber é o seguinte: nessa investigação que você realizou, o trabalho que resultou no teu livro, é possível puxar um fio de meada e saber de onde vem esse patrimônio da família Bolsonaro? Vem daí, dessas rachadinhas? Há indícios de que vem de outro tipo de esquema? O que é que você conseguiu, detectar a partir dessa investigação que você vem fazendo há tantos anos? Josias, acho que a gente pode dizer que está misturado com essa questão desse dinheiro vivo que tanto circulava a partir dos funcionários, né? Acho que assim, as investigações, no caso do senador Flávio, já mostram de uma maneira muito clara esse caminho que percorre toda a família, né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Sim, muito Estamos te bem, muito ouvindo, bem. Ju. Por exemplo, eu achei muito interessante quando o senador Flávio, depois de passar quase 2 anos sem depor, né? Aí na prisão do Queiroz, na iminência da possibilidade dele ser preso também, assim, tinha um bastidor ali de que isso poderia acabar acontecendo, de que eventualmente o Ministério Público lá do Rio de Janeiro podia pedir, a defesa se antecipa para ele depor, né? Ah, então eu vou colaborar. E aí, quando ele vai depor, eu acho, assim, ele, num dos casos também bastante complicados para ele explicar o uso do dinheiro em espécie, e da onde vem tanto dinheiro, nos autos da investigação, o tempo todo é mencionado que não tem lastro. Ele faz uma compra atrás da outra sem lastro. Mas aí ele é questionado sobre a compra de 12 salas comerciais entre 2008 e 2010. E aí ele traz a família para o negócio. Ele responde aos promotores que eles perguntam qual é a origem desse dinheiro que ajudou a pagar, porque as construtoras falaram que o senhor usou 86 mil reais em espécie. E ele responde: eu peguei com o meu pai, peguei com o meu irmão, saí pedindo. Peguei com o chefe de gabinete do meu pai. E aí ele traz o Bolsonaro para a investigação de uma maneira muito direta. E aí ele conta que foi em espécie, ele conta que foi pago em espécie, mas esse dinheiro nunca passou pelas contas dele, nem na entrada, nem quando ele recebeu, nem assim, nunca foi depositado. E também quando ele pagou, também não aparece. Aí ele pega 250 mil reais com os funcionários de gabinete do Bolsonaro em 2010. Um deles sequer tinha um imóvel em si. Ele entra num programa Minha Casa Minha Vida do Distrito Federal na mesma época em que ele empresta 100 mil reais em dinheiro vivo para o Flávio. Então tem todas essas evidências, todas essas contradições, mas também tem, que me chama bastante atenção, a evolução patrimonial, né, do Bolsonaro, que é quando ele começa efetivamente a comprar imóveis, que é a partir de 96. Antes até ali ele não tinha nada. É o segundo mandato dele como deputado federal, e aí ele vai caminhando e vai trazendo imóveis, e aí vem o casamento dele com a Ana Cristina Schiaravali, ele coloca os filhos na política, aí ele começa a colocar vários parentes, inclusive parentes dela, parentes dele, são 22 no total, é uma coisa espantosa. Né? Toda vez que eu falo isso já é público há muito tempo, mas toda vez que eu falo isso as pessoas ainda se espantam, porque acho que elas esquecem desses detalhes. Tem uma coisa, Juliana, que todo mundo tinha a impressão de que o Ministério Público do Rio de Janeiro tinha dado algo muito parecido com um checkmate no Flávio Bolsonaro, né? A investigação avançou muito. Depois a gente teve os tribunais superiores de Brasília matando provas, travando a investigação, anulando quebras de sigilo, concedendo ao Flávio Bolsonaro um foro especial que ele tinha perdido quando migrou da Câmara Legislativa do Rio de Janeiro para o Senado, né? Eu lendo o seu livro, dá a sensação, dá até um certo desânimo, né? Porque há tantas evidências, são tão notórios os fatos que mostram que esse patrimônio foi construído de forma ilegal, irregular e tal. Eu queria que você desse uma ideia sobre isso, né? A profusão de evidências, de provas de que nós estamos diante de uma família, enfim, é uma organização familiar que vive à margem da lei, né? E as evidências são abundantes
e não tem punição, e não há perspectiva de punição. Não é por falta de evidência de prova, né? Eu só queria Não, complementar a definitivamente não. pergunta. Desculpa, Ju, só queria complementar a pergunta Claro. do Josias, porque isso é muito importante mesmo. E a gente tem, enfim, os bolsonaristas e o próprio presidente Jair Bolsonaro, eles tentam não atrelar essa história, né, que começou no gabinete do Flávio na Alerj ao próprio presidente Jair Bolsonaro. E no seu livro você mostra como, na verdade, estava tudo muito embrenhado, né? E, na verdade, o presidente Jair Bolsonaro tinha ali uma participação e até, na verdade, comandava muitas dessas situações em gabinetes, né? Eu queria que você explicasse um pouco disso também, como era a participação do presidente, né? Como isso está relacionado, e até o próprio nome do livro parte daí, né? Que é um negócio do Jair. Então, que era o esquema do Jair Bolsonaro, né? Vocês fizeram duas excelentes perguntas. Vou começar a responder a da Gabi para poder seguir uma linha mais cronológica. O negócio do Jair, né, o porquê do nome do livro, era a maneira como a família do Bolsonaro ali, os parentes da Ana Cristina Vale, a segunda mulher dele, se referiam. Quando eles conversavam, você entrou no negócio do Jair, você saiu no negócio do Jair, você ainda está no negócio do Jair. Quando eles conversavam, era assim que eles se referiam ao esquema de entrega de salário, né, conhecido como rachadinha. Então, por isso, né, quando eu estava assim, produzindo, foi uma sugestão do meu editor, o Ricardo, dos meus editores, do Ricardo Tepperman e do Mausar, para trazer, né, essa questão. E aí, para o livro, né, para o título. Uma coisa sobre esse período, sobre como o Bolsonaro organiza muito tudo, né? Quem conhece o Bolsonaro sabe o quanto que ele manda, né? Manda em tudo. Então, é muito difícil que alguma coisa aconteça, que algum dos filhos tome uma iniciativa, ou mesmo outras pessoas da família, sem que o Bolsonaro concorde. Os filhos tinham, o Carlos, que é o primeiro que concorre ao mandato de vereador, ele não tinha nem 18 anos ainda completos quando ele foi disputar contra a própria mãe o primeiro mandato dele de vereador. O Flávio tinha 21 anos quando ele se torna deputado. Todos eles não tinham, né, assim, eram adolescentes, estavam na faculdade, dividiam o tempo, inclusive, entre a faculdade e os mandatos. E aí ele o Bolsonaro coloca a Ana Cristina para ser chefe de gabinete do Carlos e coloca uma amiga dela muito próxima para ser chefe de gabinete do Flávio. E aí ela vai ajudando ele como, assim, numa espécie de sociedade, né? Eles eram casados, então ela faz uma parte mais operacional. Inclusive no livro tem relatos do ex-funcionário Marcelo Nogueira, contando que ele ia a Resende junto com ela, porque boa parte da família dela que estava como funcionária fantasma em Resende não ia sequer até o Rio de Janeiro para trabalhar, né? Nunca trabalharam. Ele conta que eles iam a Resende fazer o recolhimento de salários da família para o esquema. Aí também, né, isso já estava na coluna do Chico Alves, a gente tinha divulgado anteriormente, que se via de caixas de dinheiro vivo dentro da casa do Bolsonaro. A Folha de São Paulo, inclusive, também tinha feito uma matéria tempos atrás mostrando o tanto de dinheiro vivo, se não me engano, 100 mil reais, ao longo dos anos que apareceu nas campanhas eleitorais do Bolsonaro, que era usado de alguma maneira ali para algum tipo de pagamento. Então sempre tem muito dinheiro vivo envolvendo a família do presidente Jair Bolsonaro. O uso de dinheiro vivo, ele chama atenção em questões de lavagem de dinheiro, porque como você não tem como rastrear, então recebe salário, saca, transforma isso em dinheiro e vai usando. Isso também aparece de maneira muito clara na investigação do Flávio, pagamento de despesas pessoais, boletos. Então, tudo que você puder pagar com dinheiro vivo, né, você acaba lavando, se livrando daquele dinheiro que é sujo, não passa pelas suas contas.
Respondendo, aí não sei se eu respondi todos, vocês perguntam mais, mas o que o Josias pergunta com relação à questão das evidências, que em determinado momento pareceu que o Ministério Público do Rio tinha dado um checkmate no Flávio e depois isso tudo mudou. O Josias, de fato, ali, sobretudo quando chega a prisão do Queiroz, né, é um checkmate, assim, porque naquele momento já se tinha, né? Todas as provas já estavam coletadas, a análise das quebras de sigilo. O Ministério Público, o antigo grupo de combate à corrupção, fez um trabalho extremamente minucioso com a parte a equipe do Centro de Informações do Ministério Público. São servidores muito competentes, assim, que você vê pelas peças, sabe? Assim, o detalhe, achar esses pagamentos, esse cruzamento de dados, para você achar o pagamento do boleto, e eles fizeram esse cruzamento de mais de 200 boletos, para você ver o dia que foi pago e que não teve, ao longo de todo esse tempo, não tem lastro para mostrar que teve saque para você pagar em espécie, né? A imagem, achar especificamente a imagem do Queiroz pagando um determinado boleto. Tudo isso foi um trabalho muito minucioso daquela equipe de promotores e também da equipe de tecnologia do Ministério Público do Rio de Janeiro, que agora já modificou, né? Então, assim, existia esse momento do checkmate existiu. Do ponto de vista processual, você olhar os autos, as provas, o que foi apresentado, eu, nesse tempo, cobrindo o caso, ouvi mais de uma vez, de pessoas ligadas ao senador Flávio, o seguinte: tem que matar esse caso do ponto de vista processual. A gente tem que achar uma questão de direito, discutir legalidade de prova, trancar a investigação, mas não tem como discutir a prova em si. Ou seja, não tem como contestar esses dados financeiros, sobretudo os dados financeiros. Não tem como contestar. Então, eles trabalharam o tempo todo para isso. E você acha, Ju, que à luz de tudo que você levantou, eles conseguiram, com essas bruxarias processuais, conseguiram matar o caso? Ou ainda há perspectiva de que isso volte a andar? Existe perspectiva, sim, né? É que sempre você que acompanha a política, o judiciário brasileiro há mais tempo do que eu, você sabe como o clima e o humor das instituições anda também conforme os ventos políticos, o contexto, às vezes influencia, né, esses momentos. O que ficou em aberto e que abriu um flanco para discussão, sobretudo da prova da quebra de sigilo, que é o que acaba dando ali um enorme tempo para o senador Flávio, que com a anulação das provas dos dados da quebra financeira, que foi em fevereiro do ano passado, isso... Na decisão da primeira instância, o juiz deu uma decisão, como muitos juízes já deram em vários outros casos, que é uma decisão sucinta, né? Ele escreveu 2 parágrafos dizendo que ele aderia às razões que o Ministério Público apresentou em mais de 70 páginas, só que ele deveria ter explicado minuciosamente cada uma das quebras, né? O porquê que ele estava autorizando. Do ponto de vista do direito, já ouvi muitos juristas criticando especificamente ele ter feito a decisão desta maneira, né? Então, ali já se via a possibilidade de um problema, né, nesse sentido. Mas a segunda instância do Rio de Janeiro já tinha avaliado e tinha mantido a decisão, porque ele quebrou mais sigilo sigilo de outras pessoas numa segunda decisão, e tinha explicado melhor e tinha conectado as decisões. Mas, de fato, esse é um ponto que foi criticado. Agora, o Ministério Público do Rio de Janeiro já poderia ter apresentado um outro pedido de quebra de sigilo, desde o ano passado. Ele poderia ter feito isso. Provas para fazer isso ainda existem. E a gente aqui da imprensa também forneceu várias evidências, né? A Andréa Siqueira Vale, por exemplo, só foi chamada, que é a fisiculturista que apareceu no nosso podcast em julho do ano passado, contando que ela devolvia
90% do salário dela quando ela era funcionária do Flávio, ela só foi chamada para depor na investigação sobre o Carlos Bolsonaro, que corre na primeira instância do Ministério Público. Hoje, a investigação do senador Flávio corre na Procuradoria-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, então, que não é o mesmo foro, né? É uma segunda instância, vamos dizer assim. E não sei por que a Procuradoria-Geral não chamou, sabe? Desde o começo do ano passado, teve muitas mudanças em relação a quando trocou o novo Procurador-Geral, teve essa decisão de anulação, de nulidade da quebra de sigilo, e desde então eles recorreram dessas questões lá em Brasília, recorreram no STJ, recorreram no Supremo Tribunal Federal, tinha discussão do foro do senador Flávio, que ainda não tinha terminado, né, que acabou acontecendo no final do ano passado, mas há uma lentidão enorme em andar com essa investigação do senador Flávio no Rio. Tentei muitas vezes ouvir a Procuradoria-Geral sobre isso, em geral me respondem. Acho que pode estar havendo aí um efeito Aras na Procuradoria do Estado, pode estar havendo um engavetamento, como ocorre na esfera federal com o Procurador-Geral Augusto Aras? Então, a questão é essa, não se arquiva a investigação, porque não dá para arquivar com os dados que existem. Você não tem base, como você vai argumentar, né? Com o que tem, também, assim... Né? Aqui na esfera federal também abre uma investigação preliminar, e aí vai investigando, não acaba nunca, né? E algumas provas estão... No caso do senador Flávio, é ainda mais complicado, porque a prova é muito mais objetiva, né? A questão financeira, que já está no relatório do COAF. Aquele primeiro relatório do COAF, que mostra o Queiroz recebendo o dinheiro, ele já é muito objetivo. Aí tem um depoimento do Queiroz, que também não está anulado, em que ele confessa que ele de fato pegava esse dinheiro. Então, o Ministério Público não tem como, com aquilo, pedir o arquivamento, porque é muito gritante. Mas, ao mesmo